Quero começar a palavra da noite, Salmo 19, a partir do verso 1. Gostaria de convidar todos vocês que estão mais longe, pudessem vir mais para frente, por favor. Galera do fundão aí, todo mundo vem mais para frente. Tentar sentar todo mundo mais perto. Salmos 19, a partir do verso 1. Amém? Salmos 19, verso 1. Diz assim: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro, uma noite revela outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou sua tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, e nada escapa ao seu calor. Agora Isaías 40. A partir do verso 12. Isaías 40, a partir do verso 12. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com um palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo, e quem lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de grãos de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Pulando para o verso 25. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. E a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Esse é o nosso Deus. Criador dos céus, Criador do universo. Criador de todas as coisas, que apenas pela sua vontade, todas as coisas foram criadas. Todas essas estrelas que nós vemos foram criadas. Por apenas a vontade dele. Eu vi uma alusão, achei muito interessante, falando sobre o universo. A gente tem nossa visão muito limitada. A gente consegue ver apenas alguns quilômetros à nossa frente. E eu queria que vocês tivessem uma dimensão, um pouquinho da dimensão do universo.
A gente consegue entender o que é uma distância, porque a gente acaba viajando. O Brasil, por exemplo, é um país muito grande, a gente sempre viaja por quilômetros. Eu queria que vocês tivessem um pouquinho da escala dos quilômetros, a escala de grandeza, para a gente poder chegar onde eu quero chegar. A Terra é muito grande, certo? Mas a Terra, em comparação ao Sol que a gente vê, ao nosso Sol, é como se fosse uma pulga. E o Sol fosse uma bola de basquete. Agora imagina uma bola de basquete, e a Terra, perto do nosso Sol, seria apenas uma pulga. Já viu que para você ver pulga, você tem que prestar atenção, olhar bem pertinho, cara, porque é bem pequenininho. Assim seria a Terra, esse mundo todo que a gente vê aqui, perto do Sol. E é interessante porque o Sol é uma estrela de quinta grandeza. E a próxima estrela, a estrela de quarta grandeza, o Sol perto dessa estrela, ele é como se fosse uma bolinha de ping-pong. E essa outra estrela seria como uma bola de basquete. Então você pensa, nossa Terra é uma pulgazinha perto do nosso Sol. Mas o nosso Sol, perto do próximo Sol maior que ele, é uma bolinha de ping-pong. Enquanto a outra vira a bola de basquete. Da mesma forma, e isso aqui eu estou falando de uma estrela de quarta grandeza. Da mesma forma, você pode ir duplicando essa escala. Porque depois vem a terceira grandeza, segunda, primeira grandeza. E isso do que a gente consegue ver. Com o telescópio, com a tecnologia que hoje se tem. Porque a gente ainda não conseguiu enxergar outras galáxias. A nossa tecnologia ainda não avançou tanto. E isso tudo cabe na mão de Deus. E da mesma forma, nessa grandeza toda do Senhor, Ele vem nesse planeta, nesse continente, nesse país, nessa cidade, e ser um Deus pessoal seu. Não só isso. Em Filipenses 2, esse Deus gigante, vamos ler lá Filipenses 2, verso 6. Filipenses 2, a partir do verso 6. Estou falando sobre Jesus Cristo, Deus encarnado. Final do verso 5. Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse Deus que detém o universo na palma da sua mão, que detém todos esses planetas, estrelas, que ditou como tudo isso roda, como tudo isso vai andar. Esse Deus, Ele veio nessa terra e morreu por mim e por você. Sofreu, não só morreu, mas Ele sofreu, sem ter feito nada de errado, sem ter cometido um pecado. Tomou sobre si as nossas injúrias, os nossos pecados, as nossas maldições.
sofreu na sua carne. Ele foi torturado. Colocaram coroa de espinhos, furado com lança, bateram nele, chicotearam ele, cuspiram nele. E esse Deus, Criador de tudo, Criador do universo, fez isso tudo por nós, para criar um relacionamento com Ele, para termos um relacionamento com Ele. Eu acho super interessante que Deus criou Adão com um propósito simples, de ter um relacionamento. Adoração ele tinha. Ele criou os anjos adoram ele dia e noite, 24 horas. Mas ele criou um homem para ter relacionamento. Escolheu um planetinho no meio disso tudo e nos criou para ter um relacionamento pessoal com ele. Mas o grande detalhe disso tudo é que nós nos esquecemos disso. Pela nossa visão limitada, nós achamos que o mundo é só isso aqui que a gente vê. A gente acha que é só isso aqui. A gente esquece que Deus é o Criador do universo. A gente tem uma mania de humanizar o Senhor. Deus não é homem. Presta atenção. Ele criou isso tudo. Ele não criou a nossa religião. Não criou o batista ou o presbiteriano. Ele não criou isso. Ele criou um homem para ter relacionamento com Ele. Mas nós esquecemos quem Ele é. Nós achamos que sabemos quem Deus é. Mas só Ele se revela a nós. Porque nós não podemos, nós não temos capacidade. A palavra diz que a natureza, a criação, dá testemunho da glória dEle. Mas às vezes nem isso é o suficiente para que nós andemos em temor e reverência a Ele. Estando na casa de Deus, às vezes a gente vem de qualquer jeito. Tem uma postura de qualquer jeito. Por quê? Porque você não está enxergando Deus. Você não está tendo consciência do Senhor. Nós ficamos de qualquer jeito. Esses dias para trás eu vi um pastor coreano. Meu discipulador mandou um vídeo de um pastor coreano descendo a ripa sobre a igreja brasileira, falando que a igreja brasileira não sabe o que é temor e reverenciar o Senhor. E ele usou um exemplo muito simples. Ele fala assim, olha, por que eu estou falando isso? Porque quando vocês se portam diante de Deus, vocês conversam. Vocês ficam de qualquer jeito. Vocês levantam toda hora. Vai no banheiro, chama o outro. E se fosse uma reunião solene, onde tivesse um presidente aqui, ninguém ia levantar, todo mundo ia ficar. Vinha com a melhor roupa e ficar alinhado. Todo mundo assim, não, cara, senta aí, cara. Está o presidente do país aí hoje. Aí dá aquele temor e reverência. Mas como assim? O presidente é mais importante que o Senhor Deus? Mas nós perdemos quem Ele é. Um celular chama mais atenção. Uma pessoa que está passando chama mais atenção. Porque nós perdemos o foco. Eu quero dar 2 exemplos bíblicos de perder o foco de quem Deus é. Quero começar lá
falando de usar. Na quarta-feira passada eu falei sobre 2 Samuel 6. Eu quero continuar um pouquinho sobre esse texto, que fala quando Davi vem trazer a arca de novo. Mas nós vamos começar a história, vamos voltar nela. 1 Samuel 2. Primeira Samuel, capítulo 2, verso 22. O povo de Israel não tinha rei, ele era guiado pelos juízes. Deus levantava as pessoas que guiavam o povo. E nessa época tinha um sacerdote, o sumo sacerdote Eli. Ele era o responsável pelo trabalho da casa de Deus. Era a tenda do encontro onde ficava a Arca da Aliança. E Eli já estava mais velho, então ele colocou os seus filhos para poderem cuidar da casa de Deus, ali da tenda, da Arca de Deus, dos objetos. E aqui no verso 22, fala assim: Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Vamos entender uma coisa? Os filhos de Eli eram sacerdotes. Eles cuidavam da tenda do encontro. Mas eles tinham perdido o temor do Senhor. Eles tinham perdido o foco. Eles não viam mais quem o Senhor era. Eles deitavam com as mulheres que serviam também na porta da tenda. E na tenda era onde estava a Arca da Aliança. Tamanho era a falta de respeito que eles tinham. Não havia respeito. Falei: mas calma aí. Eu não estou fazendo isso. Falei: eu não estou deitando com ninguém. Será? Porque quando a gente anda, a falta de reverência é a mesma. Você não faz isso, mas para Deus pecado é pecado. Você não tem mais o temor diante de Deus. Você tem que entender que a Arca da Aliança, ela representa a presença de Deus. Se hoje você aceitou Jesus, você tem Deus dentro de você. Se você peca com Ele dentro de você, e você não se importa, isso não te incomoda, você está fazendo igual eles faziam. Isso não te incomoda mais. Você perdeu o foco de quem Deus é. Então Deus dá uma palavra a Samuel, menino de 8 anos, contra a vida de Eli, contra a sua família, falando que Deus ia tirar tudo da família de Eli, porque o coração dos filhos deles eram corruptos, que o destino deles seria a morte. E como Deus faz? O povo de Israel saiu para guerrear contra os filisteus. E assim que eles saem para guerrear, eles perdem. E o povo fala assim: mas como é que a gente perde? Nós temos Deus, o Senhor dos exércitos, o Criador do universo. Como é que a gente passou essa dificuldade? Não, tem alguma coisa errada. O que aconteceu? Como é que a gente pode ter perdido essa batalha? Eu falei: já sei.
Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Pega a arca da aliança lá, traz para cá, que agora nós vamos vencer. A gente não ganhou, porque a presença de Deus não estava com a gente. Traz a arca. E eles trouxeram a arca. E os filisteus tomaram a arca. Eles mataram o exército de Israel e tomaram a arca e levaram ela embora. Por quê? A palavra que Deus trouxe a Samuel fala assim. Fala que o Senhor honrará aqueles que o honrarem e desonrará aqueles que o desonrarem. O povo de Israel não era digno de ter a presença de Deus, de ter a arca. E estavam tratando aquilo como se fosse algo vil. E assim que Eli soube que a arca de Deus tinha sido levada, ele virou e morreu. E uma das mulheres do sacerdote, a mulher de um dos sacerdotes, dos filhos de Eli, que era Hofni e Finéias, quando ficou sabendo daquilo, que o marido dela tinha sido morto, ela entrou em trabalho de parto. E quando deu o nome ao filho, deu o nome ao filho de Icabode. E a glória de Deus se foi. Mas a glória de Deus se foi porque eles não honraram. Eles perderam quem o Senhor era. E a história transcorreu. E onde a arca ficava, no povo filisteu, o povo era afligido por chagas, por doenças. E cada hora ela ia para uma cidade, porque o povo não suportava. Não, leva essa arca daqui. Isso aqui está trazendo maldição sobre a nossa vida. A ponto que depois de 7 meses, os filisteus falaram assim, não, vão devolver a arca, porque nós não aguentamos mais. O Deus de Israel está ferindo esse povo todo. E aí eles devolveram a arca para o povo de Israel. E os levitas foram pegar a arca, bem na fronteira, pegaram a arca. Os sacerdotes pegaram começaram a arrumar os utensílios. E só os sacerdotes podiam mexer com os utensílios da arca. Podiam mexer com a arca da aliança. Mais ninguém. E na hora que eles abriram a arca para poder mexer, 70 homens do povo de Israel olharam para dentro da arca e caíram mortos. Por quê? Por causa da santidade de Deus. E o povo caiu em pranto de novo. Meu Deus, como é que nós vamos fazer? Deus é terrível. Deus é santo, querido. Ele é o Criador do universo. Ele não é homem. Ele não é homem. Passou. E eles falaram, levaram a arca. Então leva essa arca daqui. E a arca foi parar na casa de Abinadab, onde ficou 20 anos. Durante o reinado inteiro de Saul, a arca ficou lá. Porque o povo tinha medo. Eles adoravam o Senhor, mas eles tinham medo da arca. Porque eles perderam quem era o Senhor. E era muito simples. Eles tinham um livro da lei. Era só eles lerem o que estava escrito na palavra e fazer do segundo o que o Senhor disse. Como fariam? Era muito simples. Mas eles perderam os olhos em Deus. E na casa de Abinadab, ele tinha 2 filhos. E um desses filhos era Uzá. Que na última quarta eu falei que ele morreu quando tocou na arca. E é interessante você ver que Uzá, quando ele recebeu a arca em casa, Uzá passou 20 anos. Mas quando a arca chegou, ela chegou com essa história toda. Ela chegou com a história de que onde ela foi
território inimigo, ela trouxe chagas, ela trouxe doenças, a ponto do povo não despachou a arca. Não, por favor, não deixe, tire esse negócio daqui que está matando todo mundo. E quando chega no território de Israel, 70 pessoas, só de olhar para a arca, elas caíram mortas. E esse é o contexto que Abinadab recebe a arca e com seus filhos e cuida dela ali. Mas o que acontece? Com o passar dos 20 anos, Uzá acostumou com a presença de Deus dentro da sua casa. Uzá, novamente, ele acostumou com a santidade de Deus. Tomou amor pela arca. Eu acredito que ele cuidava. Mas aí, quando a arca foi ser movida, quando Davi se levanta, fala, não, vamos trazer a arca de volta. E aí eles colocam a arca num carro de boi. O que eles esqueceram novamente? Que o Senhor é santo. O Senhor já tinha escrito como deveria ser transportada a arca. Ele já tinha dado as direções. Mas eles se perderam de novo. Se acostumaram de novo. E aí, colocaram a arca num carro de boi. E aquele carro passou por uma pedra, alguma coisa. O carro e o boi tropeçou. E a arca ia cair. Quando a arca estava caindo, Uzá estende o braço. E quando ele encosta na arca, ele cai morto. Por que ele caiu morto? Porque ele esqueceu que o Senhor era santo. A gente acha que só porque a gente vem na igreja, a gente não vai esquecer quem o Senhor é. O povo de Israel, ele tinha manifestações diárias do poder de Deus. Eles tinham maná, um pão que caía do céu durante 40 anos. O pão caía do céu durante 40 anos. Tinha uma coluna de fogo todas as noites, que esquentavam ele no deserto, que guiavam eles durante a noite. Tinha uma nuvem que ficava sobre eles. Quando a nuvem andava, eles andavam. Quando eles estavam com fome, o Senhor mandou codornizes, eles queriam comer carne, o Senhor mandou as aves voando baixinho para que eles pudessem pegar. Quando eles reclamaram de sede, o Senhor ordenou Moisés e saiu água da rocha. Mas isso não impediu deles várias vezes se levantarem em rebeldia contra o Senhor. Porque eles se acostumaram com a glória de Deus. Se acostumaram com a santidade de Deus. Sabe, nós nunca podemos nos acostumar com a santidade de Deus. Nós temos que ter em mente sempre que Ele é o Senhor, que Ele é o Criador desse universo, que Ele não é um homem, que Ele é Deus. Sempre que você se chegar diante de Deus, chega com consciência que você vai se ajoelhar, não diante de um presidente, não diante de um rei, mas ao Senhor das galáxias. Você olha para esse céu aí, ó, tudo isso que você consegue enxergar não é nada perto dele. Você imagina isso tudo, isso não é nada. Isso apenas pela vontade dele foi criado. E que ele está dentro de você. Ele está morando dentro de você. Quando você estiver na sua casa, se estiver vendo um programa impróprio para um cristão, você está esquecendo quem está morando dentro de você. Não é um senhor qualquer. É algo muito além, muito além. Por isso eu comecei falando, a minha oração é que o Senhor abra os nossos olhos para quem Ele é.
Entenda quem o Senhor é. Para você começar a oferecer uma adoração aceitável. Porque a adoração aceitável, em Hebreus 12, 28, fala assim: adoração aceitável ao Senhor é em temor e reverência. E você não teme, você não respeita, você não reverencia quem você não conhece. Por que nós nos portamos, às vezes, diante de Deus assim? Porque nós não o conhecemos. Porque nós temos uma ideia do que é o Senhor, mas a gente não conhece de verdade. Prossigamos então em conhecer Deus. E isso se dá em temor e reverência. A palavra diz em Salmos 25, 14, que o conselho, a intimidade, os segredos de Deus são revelados àqueles que o temem. E a eles têm o direito de conhecer a aliança com o Senhor. O Senhor não se confia a qualquer um. E nós não podemos ficar aqui oferecendo sacrifícios de tolo, tocando coisas santas de forma errada. Porque o que aconteceu com Zá, aconteceu com Ananias e Safira. Aconteceu com os filhos de Arão. Não se engane, o Senhor continua sendo santo. Muitas das coisas que acontecem nas nossas vidas são porque muitas vezes brincamos com a santidade de Deus. A palavra é muito clara. Que sejam os seus lábios tardios em fazer promessas ao Senhor. E se fizer, cumpra. Não faça votos de tolo, porque o Senhor vai cobrar. O Senhor não é homem. Ele é um Deus santo. Ele é um Deus correto. É um Deus fiel. Fiel à tua palavra. Nós precisamos aprender a andar assim com Ele. Amém? Para finalizar, Salmo 25, 14. O Senhor confia os seus segredos. Vai ter algumas diferenças de traduções. Vai estar assim: o seu conselho, a sua intimidade, aos que o temem. E os leva a conhecer a sua aliança. Salmo 128, a partir do verso 1. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Aquele que teme o Senhor comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. E Eclesiastes, capítulo 5, a partir do verso 1.
Eclesiastes, a partir do verso 1. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos, que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus, pois Deus está nos céus e você na terra. Por isso fale pouco. Deus está nos céus e nós aqui na terra. Quem mora aqui na terra somos eu e você. O universo cabe na mão de Deus. Mas mesmo assim, Ele desejou ter um relacionamento mais íntimo comigo e você. E veio como um homem, morreu por nós, mora dentro de nós hoje. Mas Ele ainda é o Deus, Criador dos céus, do universo, que detém o universo nas suas mãos. Não vamos perder o foco de quem Deus é. Vamos permanecer em temor, em reverência, vigilante. Eu gosto muito do texto que fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas eu não quero ter esperança nas coisas que não vão me trazer nada. Eu quero trazer à memória aquilo que é a verdade, porque a verdade me liberta, é ela que me dá esperança. Que a verdade possa entrar em nossos corações nessa noite e revelar a verdade que é Ele, quem Ele é. Porque quando nós o vermos, nós vamos nos enxergar. Assim como a Mônica falou aqui. Quando nós o vermos, nós vamos nos ver. Entender quem nós somos e quem Ele é. E vamos ter capacidade de dar uma adoração aceitável. Amém? Quando for santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus, pois Ele está nos céus e você está na terra. Pai amado, com essa palavra, Senhor, eu peço que o Senhor abra os olhos do nosso coração, Pai. Abra os nossos olhos espirituais, Senhor, para que nós possamos ver quem Tu és, Senhor. Abra os nossos ouvidos, Pai, para que nós possamos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua vontade, Senhor. Ouvir a Tua correção. Dá-nos força, Pai, intrepidez, para que a gente possa cumprir a Tua vontade em nossas vidas. O Senhor nos deu estatutos, o Senhor nos deu ordenanças e mandamentos, e a Tua palavra diz que aquele que cumpre os meus mandamentos, aquele que obedece a minha palavra, esse é o que me ama. Não nos deixe nos enganar, Senhor, achando que só de falar que nós chamamos, que nós estamos derramando amor por Ti. Não, Senhor. Nosso amor é demonstrado com as nossas obras. Nosso amor é demonstrado por aquilo que nós somos, por aquilo que nós fazemos. Não pelo muito falar, mas pelo que a gente é. No dia a dia, pelo aquilo que a gente é quando a gente está assistindo TV, pelo aquilo que a gente é quando nós estamos na nossa casa, quando nós estamos no nosso trabalho, quando nós estamos respondendo ao nosso patrão, quando nós estamos falando com o nosso empregado, com os nossos pais, com os nossos filhos. É nessas horas que nós demonstramos quem nós somos, a que Deus nós servimos. É nessas horas que nós demonstramos que nós não estamos acostumados com a santidade de Deus, mas que ela permanece imaculada, santa, digno de toda honra, glória e poder. Que só Tu és digno, Senhor, de receber toda a glória, toda a honra, toda a força.
Só Tu és digno, Senhor, de receber toda exaltação. Só Tu és digno de todos os joelhos se ajoelhar perante a Tua glória, diante da Tua grandeza. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno. Aleluia. Sabe, eu tenho praticado certas coisas na minha vida para que eu não possa perder quem Deus é. Muitas vezes, quando eu sinto vontade, quando eu me lembro de quem o Senhor é, eu me ajoelho e coloco meu rosto no chão. Eu posso estar onde for. Eu encosto meu rosto no chão e falo: Tu és meu Deus. Não me deixe perder quem o Senhor é. Não me deixe perder o foco de quem o Senhor é. Eu não faço isso para homens. Eu não faço isso por ninguém. Eu faço isso por Ele. Clamando para que Ele não me deixe perder o foco de quem Ele é. Para que eu nunca possa esquecer quem Ele é. Ele é Deus. Ele é soberano. Ele é maior do que tudo aquilo que nós possamos ouvir, pensar, ver, imaginar. Os pensamentos dele são muito maiores que os nossos. Os caminhos dele muito mais elevados que os nossos. Nós não conseguimos acompanhar. Cabe a nós apenas ser reverentes, e exaltar e adorar Ele. Amém? Eu oro para que essa palavra possa enraizar na sua vida, crescer e frutificar. Que o Senhor possa te dar o pleno conhecimento de quem Ele é, da vontade dEle para a sua vida. Quero encerrar o culto fazendo uma oração. Uma oração que está em Efésios, capítulo 1, verso 17. Eu vou ler o texto e depois eu vou orar. Paulo diz: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. E oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Deus, em nome de Jesus, nos dê o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Teu nome, no pleno conhecimento de quem Tu és, Pai. Abre os olhos dos nossos corações. Abre os olhos, Pai. Nos ilumine, a fim de que nós conhecemos a riqueza para aquilo que o Senhor nos chamou. O propósito pelo que o Senhor nos chamou. A vontade que o Senhor tem para cada um de nós. Que na Tua palavra diz que ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. Abre os nossos olhos para que nós possamos Te conhecer e conhecer a Tua vontade. No nome de Jesus, Pai. Essa oração que eu Te faço, que você possa abrir os nossos olhos, revelar quem o Senhor é, revelando assim quem nós somos, abrindo os nossos olhos, que você possa estar abrindo os nossos ouvidos para ouvir a Tua vontade, e nos dar força e intrepidez para cumpri-la. No nome de Jesus, Pai, que essa palavra venha fazer diferença nessa semana, que ela possa ficar retumbando em nossos corações. Revela quem o Senhor é a nós, Pai. Nós queremos Te conhecer, nós queremos chegar mais perto de Ti, nós queremos aproximar de Ti, Senhor. Conduza-nos pelo Teu caminho, Senhor. Conduza-nos pelo Teu caminho. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus, a paz e as doces consolações possam acompanhar vocês na volta para casa.
Que o Senhor possa estar abençoando a vida de vocês. E tenham em mente que o Criador do universo está dentro de vocês. Vivam segundo essa verdade. Em tudo. Se você tem um problema, se você tem um pecado, se você tem uma dificuldade, que você não acha que não vai vencer, lembre de quem está dentro de você. Ele é maior do que isso tudo. Em Romanos diz que aquele que deu seu próprio Filho por nós, porventura Ele não nos dará todas as coisas? Aquele que veio em carne e morreu por nós, o que é dar as outras coisas para nós? Nós somos poeira. Amém? Que a graça de Deus acompanhe a todos. Boa noite.